Da onde que vem isso daí de, Bom. cara, tá sempre se reinventando e sempre atuante? Nessa estrada que você tá, ainda brilha seu olho tudo que você tá fazendo? Como é que é a sua cabeça no processo criativo? Que é a importância, assim, e o impacto de empresa apoiar projeto cultural, cara, na sua visão? Com mais de 2 décadas dedicadas à arte, ele transita entre a direção, a dramaturgia e a atuação com a mesma paixão de quem vive para o palco. Pós-graduado em crítica de arte, comunicação e semiótica, é também professor, formando novas gerações de artistas e contadores de histórias. Em 2018, seu talento foi celebrado com o troféu Nelson Rodrigues, um reconhecimento à força e à sensibilidade de sua trajetória. De todas as habilidades que você transita hoje, qual é a que mais pega? Mas o que é sucesso? Como é que você enxerga hoje, por exemplo, o mercado, assim, de teatro? Assim, cultura não é só aquilo que você gosta e que você consome. Sejam bem-vindos, queridas e queridos do meu Brasil. Estamos começando mais um episódio e hoje o episódio vai dar o que falar, porque esse cara aqui é um convidado muito especial que eu conheço já de longa data e eu admiro muito a versatilidade dele, porque ele é um cara praticamente multiartista, né? É um cara que é versátil aí em várias áreas, transita em várias áreas, e o que eu quero saber muito é essa dinâmica profissional que ele tem, que eu acho isso muito legal, necessário e admirável hoje no mercado. Então, só para vocês sentirem aqui o convidado, ele é diretor, dramaturgo, roteirista e ator, atua desde 1996 na área cultural, formado em comunicação social e cinema, pós-graduado em crítica, crítica de arte, teorias e práticas da comunicação e semiótica, é professor de interpretação, dramaturgia e roteiro, e em 2018 recebeu o troféu Nelson Rodrigues, ou seja, não é qualquer um, como personalidade do teatro. No ano de 2020 trabalhou no desenvolvimento e roteiro da série As Aventuras de José e Durval, indicada aos melhores do ano, da Globo, produzida pela O2 para o canal de streaming no catálogo da Globoplay. Pesado, hein? Seja bem-vindo, Dan Rosseto. Obrigado pelo convite, José Durval, popularmente conhecido como Chitãozinho e Chororó. Caraca, mano. Papais do Sandy Júnior, todo mundo confunde, né? Exatamente. Quem que é pai de quem? Cara, eu vou até quebrar um protocolo aqui, porque assim, como é que foi a sensação? Você, tipo, caiu a ficha, assim, de participar de um projeto desse calibre aí? O mais legal de tudo, eu fiquei vendo você me apresentar e sabe que essa noite eu sonhei que eu ganhei um prêmio e eu sou uma pessoa super racional, embora eu trabalhe com criação de emoção, de conteúdo para emocionar as pessoas. Mas eu fui dar um Google para saber o que era sonhar com ganhar um prêmio e aí, nessas coisas de o que é sonhar com tal coisa, e eu vi que é bom presságio, que é momento de expansão. E como você é um cara que trabalha com isso também, eu achei legal trazer. Mas, E tudo fico isso feliz para também de dizer, um dia antes você sonhar com pois isso. é, para dizer, Júnior, que graças à minha base, que é o teatro, é que tudo que acontece na minha vida é graças a esse templo tão sagrado. Então, eu estava fazendo teatro em 2019 e um diretor foi lá assistir a peça e as pessoas hoje, por mais que a gente diga faça que tem alguém te vendo, é difícil a gente acreditar que realmente tem alguém vendo. Então faz, independente de qualquer coisa. E foi através do teatro que eu fui parar na série, através de um trabalho meu no teatro. E não deu muito tempo de cair a ficha, porque pouco tempo depois a gente já estava conversando com os caras e eles se abrindo de todas as formas para contar um pouco da vida deles. Então eu posso dizer que hoje eu sei bastante coisa sobre eles. Que da hora. Muito legal. Que legal. Eu já fico feliz, assim, de saber disso, porque, assim, uma coisa que eu vejo no seu perfil que eu quero explorar bastante aqui é isso que você falou assim, cara, tem que estar fazendo e alguém vai tá vendo o seu trabalho. Mas eu vejo que, assim, não é uma coisa, tipo, por exemplo, pô, o Dan fez um roteiro ali da série e tudo mais. Do nada. Não é do nada. Não. Existe toda uma trajetória. E uma coisa que eu acho admirável, que é a primeira pergunta aqui que eu tenho pra você, como é que você consegue ser tão atuante no mercado
dentre as oscilações, volatilidades do mercado, tem pandemia, tem não sei o que e tal, é crise, é política e tal. Da onde que vem isso daí de, Bom, cara, tá sempre se reinventando e sempre atuante? tem a parte romântica, bonita e a parte prática da vida, né? Eu vou começar pela parte prática da vida, que ela é um pouco mais fácil de explicar, que você chama 2 filhos, boleto, vida, e aí você não dá para ficar esperando a grande oportunidade, você precisa fazer, né? Como todo mundo que sai de casa para trabalhar, que acorda cedo, pega ônibus, metrô ou o seu carro e vai lá e trabalha 8 horas por dia, eu trabalho 15. Então comigo não tem a coisa do romantismo e nem do glamour. Eu sou uma pessoa que eu fico cavucando as minhas oportunidades. A parte romântica da situação é justamente essa. Eu também não tenho muito tamanho assim, Júnior. Se você me chama para um projeto pequeno, eu acredito, ou para um projeto imenso, grande, eu também acredito, eu vou. Então eu não fico medindo muito onde aquilo pode me levar, sabe? Eu acredito na história, seja como ator, diretor, produtor, realizador. Se eu acredito no projeto, eu vou, independente do tamanho. Então eu acho que com o passar do tempo, eu já não sou mais nenhum garotinho, eu vou fazer 46 anos, como você mesmo bem disse aí, eu São tô quase desde 30 90, anos, 30 né? anos o ano que vem que eu comecei a brincar disso aqui, né? E tô beirando 50 e tá chegando uma hora em que eu tô me incomodando com o tempo, assim. Por mais que eu trabalhe pra caramba, eu me incomodo com o tempo. O tempo inteiro eu tô pensando assim, será que eu tô fazendo o suficiente? Com quem eu quero estar? Com quem eu não quero? Vamos fazendo escolhas. Então eu acho que é uma estrada, é uma trajetória de muita tentativa, muito erro também e acertos. É, mas eu acho que o fato de eu ficar no mercado é porque eu sou teimoso e porque eu também insisto e trabalho. Não tem uma outra regra. Ficar esperando só alguém achar que você é legal, simpático, bonitinho, talentoso, comigo pelo menos, se não for com trabalho, 8, 9, 10 horas por dia não funciona. E, por exemplo, eu vejo que, assim, isso é uma coisa que na época lá da escola, quando a gente tinha escola, você tinha me contado uma vez, até para os alunos mesmo no processo, que você tem o lance das pastinhas. Você Sim, ainda faz isso. pasta, agenda, tudo. Porque assim, você começa, você tem um projeto, você vai até um certo ponto, putz, beleza, travei aqui, vou guardar a ideia, faço outro. Isso. Como é que administrar esses diversos projetos? Como é que é a sua cabeça no processo criativo? Bom, a gente não faz nada sozinho, graças a Deus, né? Tolo é aquele que pensa que pode caminhar sem ninguém do lado. E eu tenho parceiros muito legais, assim, não só amigos, mas gente que eu admiro e gente que também admira meu trabalho. Isso faz com que a gente una forças para poder fazer coisas juntos. Então, com o tempo, você vai descobrindo quem é um pouco mais da produção, quem é um pouco mais do processo criativo, quem é o mais operacional, Sim. organizacional, quem cuida das empresas. Você vai entendendo um pouco burocraticamente como funcionam os estágios todos criativos, porque a gente trabalha muito, assim, você sabe disso, mas é sempre bom dizer que a gente, para fazer cultura, para produzir arte, a gente tem todo um esquema burocrático de planilha, planejamento, que Sim. se não tiver bem estruturado, não É um adianta. trabalho bem de logística, É né? muito. Então, para cada processo que eu tenho, seja no audiovisual, no teatro, ou até de produção, ou até nos meus workshops, eu sempre tenho ali as minhas pastas, os meus processos, e se você me pedir qualquer coisa agora, eu não vou demorar 30 segundos para localizar e te mandar, porque a maneira com que eu chego em cada uma dessas pastas, Caraca. a organização de como isso tudo tá lá, é uma forma que eu otimizo meu tempo e também consigo acessar esses conteúdos todos. E eu não tenho medo. Estou criando alguma coisa, acho genial ou não, eu deixo descansar, eu sei a hora de fazer. Tem projetos que levam muito tempo, outros que são mais orgânicos, então eu nunca fico com uma coisa só. Eu estou sempre ali equilibrando um monte de bandejinha para saber qual que é a melhor hora de servir aquilo. E, por exemplo, você falou que tá aí com 46, né? É, Nessa estrada que você tá, ainda brilha seu olho tudo que você tá fazendo? Muito. Eu comemoro pouco, eu não tenho tido muito tempo de comemorar. Eu aprendi isso com os anos também. Eu fazia as coisas e achava um pouco que, não faz mais do que a sua obrigação, né? Uhum. Se eu tô aí, eu tenho a vocação, a ferramenta, e eu tenho que fazer. Mas de uns tempos para cá eu comecei a curtir os processos. E curtir no coletivo.
porque a gente curte às vezes dentro ou a gente com a gente mesmo. Mas eu passei a olhar para as coisas que eu fiz e curtir. E aí, o que foi legal quando eu comecei a gostar e a comemorar os pequenos e os grandes feitos do meu trabalho? Eu comecei também a ter uma exigência muito clara e objetiva daquilo que também não estava funcionando. E eu saquei que o medo de encarar e comemorar também era um medo de encarar um pouco que, ai, isso não foi tão legal, ou isso, ou Sim. isso funcionou melhor. Mas meu olho brilha sempre, é o que eu te disse, assim, eu só entro em projetos que o meu olho Que hoje brilha. faz sentido Então, pra e se eu não você. souber fazer, eu agradeço e digo com total sinceridade. Eu não sei contar essa história e graças a Deus que a gente, pelo menos, tem que ter o discernimento de que a gente pode tudo, mas a gente não pode qualquer coisa. Então eu Exato. aprendi isso também. E, por exemplo, dentre as áreas, eu acho que essa é uma pergunta clássica, mas assim, dentro de todas as habilidades que você transita hoje, qual é a que mais pega? É o Dan diretor, é o Dan dramaturgo, ator, Que pega como assim? de querer fazer mais, Ah, assim, tá. de Essa querer investir é mais. uma pergunta que me fazem bastante e eu também tinha um pouco de receio de falar, mas hoje, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que escolher, né, alguém colocasse assim, olha, você precisa parar. Em algum momento, talvez eu vá precisar parar um pouco. Eu não vá ter disposição para ocupar esses lugares todos. Eu tenho essa consciência. E então eu gosto muito do trabalho da escrita. Hoje mesmo eu levantei muito cedo e foi um dia que eu fiquei em casa, eu saí de casa para vir para cá. Então eu sentei com toda a calma do mundo e fiquei trabalhando num projeto que era antigo, num projeto meu de 2 anos atrás e que eu peguei para refinar e eu achei que ele podia ser melhorado. Então esse trabalho de sentar, escrever, criar, colocar meu café do lado, as minhas ideias, meus post-its, é um lugar em que me faz muito feliz mesmo. Eu amo dirigir, O eu amo estar no processo. palco como ator, acho até que eu faço menos coisas do que devia como ator, que eu também estou corrigindo isso agora. A gente vai aprendendo. Mas o trabalho de dramaturgo e de roteirista, eu tenho sido muito solicitado nesse lugar. Muito, muito. É engraçado porque, assim, eu que vejo você de fora, tipo assim, cara, você tá o tempo todo em movimento. Então, assim, cara, você tá produzindo, você tá dirigindo, você tá ali nesse movimento. Como é que você enxerga hoje, por exemplo, o mercado, assim, de teatro? Como é que você vê, assim? Você acha que é um mercado que, com esse movimento da tecnologia, de streaming, de, cara, IA, assim, as pessoas estão se distanciando cada vez mais, isso tá esfarelando, ou, na sua visão, cara, o teatro tá vivo, tá muito mais forte, tem essa diferença aí pra você hoje? Eu acho que do ponto de vista da tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial, do cinema 3D, eu acho que nada vai superar o humano na tua frente. Então, o Então, teatro por si só é o humano versus o humano, né? Eu sento para ver alguma coisa e eu vejo gente de verdade. Então, isso, não sei, pelo menos para mim, me parece, nesse momento atual, imbatível. Do ponto de vista comercial, eu tenho visto que o público, quando o espetáculo tem grana para fazer divulgação, quando ele chega nas pessoas, eu tenho percebido um interesse muito grande do público em continuar indo ao teatro. A grande dificuldade que eu vejo justamente às vezes, a grana centrada na mão de poucas pessoas, os teatros cada vez mais fechando, os espaços físicos de teatro, então as produções menores ou até as de médio porte têm enfrentado dificuldade para conseguir achar espaço, mesmo em São Paulo, para colocar os espetáculos em cartaz. Captação de recursos ainda é um, uma pauta. uma pauta, embora eu tenha 3 projetos em captação, estou fazendo um agora, não captamos 100%, mas ainda assim já é uma vitória. Então eu falo de um lugar que eu estou inserido, mas eu acho que, de novo, o teatro para mim é sempre a minha fonte, onde eu vou voltar toda hora. E eu tenho que ser um guerreiro para acreditar que ele vai perdurar, por todos esses motivos. E aí eu fico tentando lutar contra os outros, contra as adversidades. Hoje a internet ajuda você a divulgar, mas para além da divulgação, de você postar um conteúdo ali e sair correndo, você precisa se reinventar.
Porque da mesma forma que tem o teu conteúdo ali, a gente fica assim, ó. A gente passa, né? Exato. E se você não for assertivo, e como que é encontrar a melhor divulgação? Sabe uma briga que eu tenho tido? Porque hoje eu tenho percebido que assim, a galera que trabalha com produção cultural, assim, acha que porque tira foto e o celular é de última geração, eles sabem programar conteúdo de rede social. E Uhum. não sabe, tem um mercado fortíssimo de gente que mexe, de empresa que cuida de rede social. E aquelas postagens pagas que você faz os 3 passos básicos, não serve para o mercado que a gente está entrando. Então a minha Uhum. briga é, não, tá lindo, mas e o que mais? Vamos se profissionalizar, porque virou um mercado, virou uma estante de venda. E se o teu produto não for colocado ali com destaque da forma correta, morreu. Então eu acho Exato. que a dificuldade do teatro em relação à tecnologia é dar esse match e os produtores, quem cria esse conteúdo de teatro, entender que a gente vai precisar inserir de uma forma muito profissional uma equipe de marketing digital, de rede social, com muita força para divulgar, porque é Porque lá que está a estante de venda. Porque você diz assim, tipo, me corrija se eu falar bobagem. É como se, tipo, o que fazia 5, 10 anos atrás, a galera ainda continua fazendo a Não, e mesma além pegada. disso, assim, eu posso postar uma foto minha aqui agora e fazer uma postagem paga, mas não é a mesma coisa. Eu não tenho acesso a essas pessoas estão estudando hoje Uhum. o marketing digital para entender como funciona, a melhor hora de publicar, coisas Sim, que a gente publica na hora que dá. Então, como é que eu faço o meu conteúdo chegar? Antigamente a gente tinha revistas, eu sou de uma época que a revista o Guia da Veja, por exemplo, exato. a gente esperava o final de semana. Você tinha ali o guia, páginas e páginas. Tinha época que tinham 200 peças no guia. E aí tinha a crítica da Veja, que você ganhava as estrelinhas, né? A bombinha, se o espetáculo era muito ruim, 1 estrela, 2, 3, 4, se o espetáculo era excelente. E você torcia para o crítico ou para a crítica da Veja da época e assistir teu espetáculo e dar pelo menos 3 estrelas. Se você tivesse 3 estrelas ali, você tinha público garantido por mais 3 ou 4 Total. semanas. Hoje em dia não existe mais, a gente não tem mais espaço em periódicos, né? A gente tem a rede social, a internet, o podcast para poder divulgar o nosso trabalho. Então, Uhum. como fazer esse conteúdo chegar? Exato. Como? Esse que é o grande X. O teatro está vivo, vai continuar, mas ele precisa fazer um casamento com a tecnologia, para que a Exato. gente chegue. Como, assim, a Tagarela é uma produtora de conteúdo. A gente pensa sempre o recorrente, que é o que a gente fala às vezes pros clientes, né? Tem muito cliente que assim, tipo, principalmente evento. A pessoa vai lançar um evento, ela do nada aparece, divulga o evento e fala, putz, não vendeu legal os ingressos do evento. E aí ela some. Então, assim, tipo, esquece do Não tem fator uma constância, relacionamento, exato. constância. Você acha que, assim, a minha visão, pra quem agora tá. Cara, e nem é muito tempo, é 1 ano e meio que a gente tá morando no interior. Mas, assim, a gente tá sentindo muita falta de teatro. Porque morar no interior você não tem acesso à cultura como a gente tinha aqui no centro de São Paulo. Eu tô achando particularmente muito raso as programações, assim, de teatro, assim. Eu sinto muita falta, às vezes, de ver uma peça cabeça, que você sai dali e fala, caraca, mano, isso me fez, sabe, refletir. O stand-up, ou às vezes é um musical que super faturado, ou às vezes é uma peça ali infantil, que tipo, X, é só da Disney. Como que é a sua leitura hoje, assim, nesses teatros? E principalmente pegando o gancho no sentido assim, por exemplo, o Viga fechou, o Teatro Augusta fechou. Aliança Francesa, Caraca, cadê os teatros? Às vezes, eu teatro também curto imprensa, esse teatro pequenininho que você sim. é mais intimista. Como é que é esse movimento, É assim? complicado. A gente vai ficando cada vez mais com menos opções eu tô com um espetáculo meu que tem lei de incentivo, que a gente acabou de estrear agora no Fita, em Angra, e a gente vai fazer interior, e tá com dificuldade de fechar pauta em teatro aqui pro tamanho da peça, que é uma peça para 200 a 300 lugares, e a gente não consegue, tá tentando, 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 e é uma peça que tem patrocínio, pra você ter uma noção. Caraca. Então, eu acho que tem uma coisa, quando eu percebo na captação de verba para projeto, que o musical sai na frente, em disparado, por tudo que abrange, né? O marketing de uma empresa
ao apoiar um espetáculo como musical. A comédia também, ela é muito benquista, porém, a classe teatral torce um pouco o nariz para esse gênero. E eu tô desde 2018 constantemente fazendo uma pesquisa no humor, na comédia, para Uhum. tentar entender como é que é esse gênero. Mas o teatrão, ele existe ainda, ele tá vivo, e eu adoro, e eu sou um fã de todos os gêneros. Eu vou de musical, a comédia. Quando o teatro é bom, não tem melhor, sabe? Quando a peça é boa, não tem melhor, independente do gênero. Mas eu percebo sim que o problema às vezes é o que chega pra gente, né? O que vendem pra mim? Que tipo de anúncio que chega pra eu? Porque hoje é isso, a gente pega no celular ou alguma indicação de alguém. Você quer ver? Às vezes eu lembro que tem uma coisa em cartaz porque eu vejo no story de um amigo meu. Exato. Então, eu acho que falta uma rede de apoio, de amigos que divulgam amigos. O que custa você publicar um story Que é o das mesmo que era peças? falado 10 anos atrás O também, boca né? a boca hoje é virtual, né? Mas a gente tem perde muito tempo para arrumar confusão na rede social, mas pouco tempo para criar elos, né, de união, principalmente a classe, assim. É muito comum isso acontecer. E eu sei que você ainda tá dando aula, né? Você ministra aula Ininterruptamente, já. para mim é minha religião. Eu descobri isso há É, pouco também. Eu tô dando aula desde 2000 e vai fazer 20 anos que eu dou aula. caraca. E é ininterrupto. Não teve um momento desses 20 anos que eu parei, juro. É uma espécie de ligação que eu tenho com aquela pessoa que entrou um primeiro dia numa sala de aula e tá aqui até hoje. Que é isso que talvez mantenha também o brilho de falar. Vem a galera que tá entrando, a energia nova, e a galera que já tá às vezes muito tempo, às vezes meio E eu cansado. comecei a dar aula, e quando eu comecei a dar aula, eu era mais novo que os meus alunos. Aí chegou uma hora que eu fiquei na mesma idade deles. E agora eu já tô naquela fase que me chamam de senhor na sala de aula. Então você vai vendo o mundo mudar. Mas você tá sentindo que nessa nova geração a galera ainda tá com sangue no olho de vir fazer teatro, de, sabe, de com vontade mesmo? Ou agora a pegada é, cara, é TikTok, quero ser criador de conteúdo? Como é que Eu tá briguei sendo? muito com tudo isso, e aí depois eu entendi que cada geração tem o seu brilho, tem o seu problema e a sua conquista. Então eu decidi parar de brigar internamente, porque a minha geração viveu uma fase que a geração de hoje não vai viver. Então eu acho que me readequar, ser resiliente ao que está acontecendo é uma forma, inclusive, de eu sobreviver no mercado e fazendo o que eu faço. E o que eu sinto um pouco hoje é que tem coisas que eu falo, principalmente em sala de aula, que aconteceram na virada do século, ou 2000, 2001, referências dessa época que as pessoas não conhecem. E aí me assusta um pouco, porque você fala 20 e tantos anos, né? Será que está tão longe assim? E eu acho que é uma época hoje onde você tem a internet para você pesquisar tudo o que você quiser, Uhum. sabe? Deitado na sua cama, sem sair de casa. Numa época onde a gente podia usar um pouco a ferramenta para se melhorar. Então, eu acho que hoje a gente vive uma nova realidade, mas eu acho que as pessoas pesquisam um pouco, porque tudo é muito mastigado. Tudo vem muito Chat mastigado. GPT é o Tudo, novo, tudo, né? tudo vem muito mastigado. Então eu sinto que a geração, é, não me entendam mal, mas eu sinto ela menos profunda, né. A minha geração, eu já Sim. achava ela uma geração menos profunda do que as anteriores, por várias coisas, por coisas que eles viveram, por períodos que o país passou e os artistas tiveram que enfrentar na raça mesmo, né. Mas a minha geração eu já acho ela um pouco mais acomodada. Essa geração, a minha briga é pra: "Tá, tudo bem, você tem talento, você é carismático, mas vamos entender que hoje ninguém mais tem contrato longo em emissora, então Uhum. acabou um pouco. O que que você tem que fazer para se reinventar?". Então a minha briga com eles é: a internet é bom, a rede social é um canal. Eu tenho muitos alunos que eu nunca conheci, mas que são pessoas que eu vou descobrir que são famosas depois que eu estou dando aula. Famoso aqui, né, No no digital, celular. criador de É, conteúdo, e influenciador. que para mim não muda nada, né, porque são coisas que eu entendo que é uma ferramenta em um lugar onde a pessoa pode ganhar a grana dela. E Sim. quem tem talento para isso tem que usar de forma positiva. Como é que você tá, como é que você tá observando, e eu já até imagino a sua resposta, mas eu acho que é interessante, só fazendo um parênteses aqui rápido, porque eu acompanho muitos amigos assim que são dubladores, a galera que também que escreve, mas assim, com essa coisa do chat GPT,
como é que fica a questão da escrita? E, claro, tem a dublagem também que o pessoal tá ali. E assim, dentro da Tagarela, por ser artista, eu falei pra equipe, cara, eu sempre vou priorizar o máximo ali um ator. Se eu tiver que contratar um ator pra fazer um trabalho, se eu tiver que contratar um ator pra fazer uma locução, pra mim ainda é o primordial. Não pegar uma voz da IA e jogar ali e tudo mais. Como é que é pra você, assim, tipo... Não no sentido de se sentir ameaçado. Acho que são propostas diferentes, mas você tá observando esse movimento? Chega em você essa questão? Ou até É, nessas grandes mídias? eu acho que é uma discussão pertinente e eu sinto que toda vez que explode, eu lembro desse movimento principalmente da dublagem, dos dubladores, né, por uma questão da voz estar sendo utilizada. Eu tenho amigos dubladores, a dublagem é uma coisa que eu nunca entrei, mas eu sempre acho que quando as coisas explodem, elas já estão enraizadas há muito tempo e a gente só pega a superfície dela quando a gente fica no meio da fumaça sem conseguir resolver muita coisa. E eu sempre acho a discussão e a briga pelos direitos muito válidas. Assim, eu sempre sou a pessoa que acho que tem mesmo que lutar por aquilo que é o seu mercado. Eu acho assim, Júnior, se eu tenho dor de cabeça, eu vou entender o remédio que eu vou tomar e a hora que eu vou tomar. Eu conheço a minha dor, né? Se a minha dor está muito profunda ou não. Então eu acho que a utilização da inteligência artificial também tem que ser assim. Talvez eu precise para fazer um detalhe de alguma coisa. Talvez eu precise que ela me elabore algumas frases específicas para algo. Então, assim, eu tenho que entender o tamanho da minha dor. Agora, se eu tomar remédio para qualquer coisa o tempo inteiro, chega uma hora que ele não faz mais efeito. Então, você é contra? Não sou contra, até porque eu sozinho não tenho como lutar contra isso. Então, como eu me adapto ao mercado? É o que você falou. Eu vou utilizar em momentos em que for extremamente prático, porque eu garanto o meu talento. Eu garanto a minha ferramenta, a minha inteligência. Então, eu não preciso recorrer a essas ferramentas para escrita. Eu tenho horror e eu dou aula de dramaturgia e eu peço para os meus alunos, às vezes, tem exercício que eu faço um dia. Eu chego e falo, vamos fazer hoje, vamos criar uma cena com a IA, para vocês entenderem como Que é que ela legal. trabalha. E a gente trabalha o mesmo tema, com todo mundo criando ao mesmo tempo. E é impressionante você perceber um pouco a pobreza quando você cria no coletivo a IA. Você sempre precisa. E eu faço isso para que eles entendam. É possível? É possível. Só que essa ideia que está na IA já é a ideia de alguém que escreveu isso, sabe lugar onde, porque tudo que você coloca ali vira deles. Então, dependendo da dinâmica que você escreve ali, eu quero criar uma história disso, disso, daquilo, eles vão juntar com um monte de vocabulário que já foi colocado lá e dar como original. Então, perde-se a questão autoral da obra. Total. Isso me dá medo e é disso que eu fujo. Agora, uma Exato. frase, como é que fala tal coisa em tal língua? Me dá uma piada sobre isso, ou uma frase de tiozão na ceia de Natal. Coisa que eu colocaria no Google, às vezes, Exato. eu coloco lá. E é como eu te disse, eu não vou lutar contra, eu me adapto, mas eu confio na minha inteligência. E aí, quando eu sei que ela pode falhar, eu me readequo, eu estudo, eu vou atrás de novas informações. Total. Não, isso faz sentido porque, assim, a gente, olhando o mercado de publicidade, assim, muito pequeno dentro do que a gente faz, cara, vira e mexe, a gente grava conteúdo que a gente bate o olho e fala, cara, você fez um chat GPT. Não, fiz rapidinho aqui e tal. E você vê que quando a pessoa fala o texto, ela não sabe nem o que ela tá falando. E duas coisas, E tá? tem gente vendendo e-book de... Não, e sabe o que vai acontecer com a médio e longo prazo? A gente vai criar pessoas inseguras. Porque se você pedir para ela fazer alguma coisa ali na hora, de improviso, ela não vai saber, porque ela não Exato. tem. E aí, isso que parece ser um alívio, nossa, eu economizo tempo, vai transformar as pessoas em pessoas ansiosas e inseguras, que não vão conseguir conversar sem Sim. depender da ferramenta. Então, cuidado, a máquina ela é poderosa, ela está aí para ajudar a gente, mas ela não pode ser maior do que a minha vontade criativa. Exato. Total. Como é que é seu processo criativo, assim? Tipo, como é que é isso, assim? Eu sei que obviamente, é de uma longa data, de bebê de muitos lugares, mas como é que funciona? Eu sei que você é um cara, isso eu já sabia, muito disciplinado. Cara, eu acordo cedo para escrever. Que a gente, quem não é do mercado, fala assim, não, o artista ele tem Tem que estar inspiração. sol, tem que um dia acordar bem Isso. e tal. Como é que é essa disciplina, assim, esse processo criativo? Cara, eu tenho que ter ideia, eu tenho que criar agora.
ou bloqueio criativo? Como é que é isso pra você? Eu acho que o bloqueio criativo também é uma inspiração, porque eu costumo dizer que o bloqueio criativo às vezes é a preguiça, é o cansaço, é a falta de ideia. E também escrever quando você está assim também é um treino. Você vai escrever menos. E quando você está no bloqueio criativo, o que eu indico para as pessoas? Vai revisar alguma coisa. Tem o bloqueio criativo, vou fazer uma revisão de uma coisa que já está pronta e que não me agrada muito. Porque aí eu não preciso ser criativo, eu tenho que ser cuidadoso para olhar e revisar aquilo que eu acho que não está bom. Então, assim, eu acordo cedo, eu não gosto de escrever depois que a luz cai, contrariando os meus amigos, meus colegas que Caraca. amam escrever de madrugada. Eu não consigo escrever, para mim é um esforço violento. Eu faço, quando precisa eu faço, mas eu prefiro a luz do dia, a luminosidade natural para eu trabalhar. Gosto muito de escrever de manhã, vai chegando 5 da tarde, 5:30, acabou. Eu fecho a minha banquinha. E eu realmente tenho as minhas ideias, anoto em post-it, tenho um mural na minha casa em que eu tenho tudo separado que eu estou criando. Todo dia eu passo lá e dou uma olhada, como se aquilo fosse realmente um livro, um lugar onde eu vou admirar e eu vou tirando coisas, vou escrevendo ideias novas. Se eu tenho uma ideia agora, eu vou anotar no bloco de notas. E eu também tenho que disciplinar um pouco e doutrinar esse olhar, porque senão eu também não vivo, né? Imaginou você tá Uhum. jantando com os amigos, comendo, você tem uma ideia? Peraí que eu vou anotar. Você vira um ser insuportável. Mas é um processo que eu acho que é como um processo de um médico mesmo, que acorda, vai lá para fazer uma cirurgia, para fazer um parto, um obstetra, um engenheiro na hora de fazer uma planta. É um processo diário, assim, de trabalho, como qualquer outro. Eu sempre falo, Exato. não tem glamour. E não existe ideia ruim. Existe ideia mal escrita, existe ideia pobre, sem Exato. recurso narrativo. Melhora a tua ideia. Eu tinha visto uma entrevista, às vezes, do Tony Ramos. E, cara, ele falou exatamente isso que você falou. Cara, é um trabalho. Não é. Assim, que a gente fica o artista, sabe? Literalmente. E é a pessoa que quer ser famosa, que quer glamourar nesse universo. E, assim, é isso. É um trabalho. Cara, de segunda a sexta aqui, tô trabalhando, tal horário, beleza, fechou e acabou. Você acha que todo artista ele é empreendedor? Eu acho que não, mas eu acho que devia ser. Pela, pela essa versatilidade de, tipo assim, cara, eu não vou ficar esperando. Eu vou dirigir, eu vou Eu produzir, acho eu que vou devia ser. atuar. Inclusive, eu aconselho todo mundo a fazer isso o tempo todo, alunos, colegas. E o que eu te disse, como eu vou em qualquer lugar, eu faço peça para 20 pessoas, para uma sala de 10, uma sala de 1.000. Então, eu não tenho muito essa frescura, né, por assim dizer, de ficar esperando o momento certo, a hora certa, o projeto certo. Eu acredito na história, eu vou fazer, né? Mas eu acho que o empreendedorismo, talvez pela minha formação, e eu agradeço, né? Esses dias estava em casa fazendo um book de marketing para uma empresa, adequando o meu produto para aquilo que pode atender à necessidade da marca, né? O que eu posso colocar no meu projeto? Um personagem que passa um perfume, que fica uma fragrância daquele perfume para a plateia, quando ele vai conhecer uma menina. Então, para mim, Júnior, é sempre um olhar atento ao mercado, né? Mesmo como eu consigo fazer com que aquela empresa olhe o meu projeto, olhe o meu produto e acredite nele, porque assim é assim que eu sobrevivo. E o empreender mesmo, de você ter disciplina de levantar e falar, hoje eu tô com preguiça de escrever. Abre lá e lê, escreve uma frase, escreve alguma coisa para você manter o hábito. Então, Uhum. empreender não é só dar certo naquilo que você faz, mas é manter a constância naquilo que você acredita e tornar aquilo um hábito. Porque tem Total. gente que acha que empreender é fazer sucesso. Mas o que é sucesso? Exato. Qual que é a matemática do sucesso? Exatamente. Exatamente. Não, faz todo sentido. Cara, e o que eu queria entender com você, que eu até anotei aqui, qual que aí é o assunto polêmico, né? Que a gente já tá Eita, mastigando já há muito tempo isso daí. Qual que é a importância, assim, o impacto de uma empresa apoiar projeto cultural, cara, na sua visão? Porque eu acho que isso, obviamente, nunca perguntei pra você, mas assim, eu falo pra galera. Já trouxe em outros episódios aqui outros amigos artistas também. Eu falei, cara, o seu projeto é muito bom. Por que tem empresa que não investe nisso? Que tem tudo a cara, o formato. E é assim, como a gente lida com empresas,
Uma coisa que, olhando os marketings ali das empresas, cara, a galera tá tão habitolada com burocracia do dia a dia que eles não conseguem nem olhar o que tem de novo. Perfeito. Qual que é a importância, assim, de, cara, as empresas, de fato, apoiarem? Porque, assim, eu acompanhando todos os seus trabalhos, tem muita peça boa que eu falo assim, por que não tem uma empresa olhando, assim, até diretamente mesmo, entendeu? Eu acho que a importância da empresa apoiar um projeto é a existência dele, né? É que fazer com que você consiga fazer o teu espetáculo, teu filme, teu show, a tua exposição. Eu acho que essa é a importância, porque falando de não de todas as leis, mas no geral, esse dinheiro que é investido em cultura pela empresa, não por todas, mas por aquela empresa que pode, que tem, que se enquadra na burocracia da lei de incentivo, esse dinheiro é um dinheiro que ele vai embora. Ele é um dinheiro que precisa sair da empresa Uhum. todo ano, todo trimestre, enfim, que é recolhimento de imposto. Então, ali um percentual muito pequeno de todo aquele dinheiro é destinado, pode ser destinado para a cultura, se a empresa quiser. Senão, ele vai todo para o governo. E aí a gente começa a falar, Júnior, de uma questão que eu aprendi com o passar do tempo, que quando você manda um projeto para uma empresa, você tem que ser menos artista no teu projeto e mais comerciante. Você precisa explicar, às vezes, no teu projeto, tem um slide lá explicando o que é a lei que você está inserido. Uhum. Porque, às vezes, o próprio marketing da empresa não conhece a lei. Exato. Ele desconhece a burocracia. Então, o que que eu fui entendendo? Que esse diálogo entre empresa e produtor cultural que é o mais difícil de acontecer. A gente tem muita empresa, a gente está numa cidade onde tudo acontece, mas a gente não encontra caminhos. O difícil é o caminho para você falar com o empresário ou com o marketing. E aí tem os riscos de repente, você vai fazer um projeto e naquele ano aquela empresa decidiu colocar todo o dinheiro dela em uma construção de uma casa de show. E ela vai parar de apoiar. Ou a pessoa que você conhecia do marketing não trabalha mais com isso, foi para outra empresa. Porque, como qualquer trabalho, você também conhecer pessoas é importante. Total. Existe o caminho de você mandar um e-mail com o teu projeto, existe. Eles olham, mas a chance de retorno ainda é mínima. Tem plataformas de captação que você coloca o teu projeto lá, ele fica como numa vitrine. Tem várias plataformas dessas. E ele fica numa vitrine e aí a captação fica para quem é o dono da plataforma. Ele tem contato com empresas, as empresas olham lá como numa vitrine. Se for dando match, eles vão te avisando. Teve um projeto meu, numa lei municipal, que já venceu, inclusive, nem era um projeto caro, era um projeto de 300 mil, que ele deu match com 20 e tantas empresas, mas nenhuma fechou. 20 e tantas empresas olharam o projeto, e você fica, uau, 20, a 15ª, a 16ª, agora vai. E às vezes tem projeto que uma empresa olha e fala, depende do momento, assim, o bom relacionamento te ajuda a sempre falar, dá uma olhadinha no meu projeto. É difícil, é muito difícil. Por isso que eu falei É há muito também do pouco. interesse da Não, empresa, né? e também tem uma coisa que, assim, há pouco eu disse isso. Nós temos. é, o dinheiro está na mão de poucos produtores. Então, por mais que eu veja a classe artística dizer, abre aspas, ninguém solta a mão de ninguém, eu, particularmente, o meu lado não romântico diz que a mão nunca foi segurada, porque cada um quer defender o seu. Então, Uhum. os produtores grandes não estão nem aí, sabe? Eles querem garantir o deles do mês que vem. Estão errados? Fica a questão, né? Porque como é quem está em cima olhar para baixo? Dá tempo, às vezes, no corre do dia a dia. Então, eu entendo tudo. Sim. Mas a conversa sobre a lei de incentivo, a captação de recurso, por que uma empresa não patrocina? Eu lembro que tem empresas que fazem apoio de verba de marketing, que são aportes pequenos. E aí, quando você manda teu projeto para uma empresa dessa dizer se ela te apoia ou não, ela quer que você já esteja com todos os dados do teu show, por exemplo, prontos. Quer dizer, você fecha um teatro, tem que garantir que você vai fazer, mas ela não garante que vai te apoiar. E se você não tiver isso, ela nem olha o teu projeto. Então tem Exato. umas formas também que a coisa é feita que é muito injusta, na verdade. E é engraçado essa questão, porque, por exemplo, tem muito a questão do interesse. Uma coisa que eu sempre vi
são sempre as mesmas empresas que estão sempre há muitos anos apoiando, assim. Eu não Isso. vejo empresa nova. Eu, quando trabalhei como captador há 10 anos atrás, eu vi duas coisas que eu falei... Porque eu ficava muito assim, cara, porque isso é uma coisa que me incomoda ainda hoje. Uma delas foi quando a gente foi numa empresa para pedir o aporte, e aí eu vi da própria empresa, tá, mas quanto que eu ganho nisso aqui também? É, Aí você fala, ué, mas como isso. assim? Como é que eu ganho? Tipo, não é isso. É E delicado, mas existe. entendeu? A propina, né? A Exato. devolutiva existe, sim. E o outro ponto é que para a empresa, isso mais Rouanet, mais ICMS, no sentido de a empresa tem que estar toda regularizada. E tem empresa que não quer mexer nisso. É isso que eu Exato. disse. Aí é o ponto. Eu falei Aí eu sobre a falei, então questão. entendi Foi quando eu te a falei pegada. sobre as empresas que estão aptas a fazer os aportes, né? Exato. Porque aí vai ser sempre as grandes que tem muita grana para fazer um Não, e às vezes você pega movimento. empresa grande que está com briga judicial, briga de família, e eles não querem mexer nisso. Ou que tem escapadinha fiscal, que consegue burlar. Você acha que aí tem uma auditoria. Antes da tua empresa fazer o aporte, existe uma auditoria. Então, assim, nem toda empresa vai querer que faça uma auditoria nas contas, entendeu? Então, eu também entendo o outro lado. Então, por isso que eu não fico esperando. Como é que eu posso fazer? Como é que eu consigo criar subsídios para produzir meus espetáculos e continuar trabalhando, continuar que meu nome circule de alguma forma, que eu melhore também a minha imagem, o meu produto, a minha comunicação, o que eu ofereço, para eu poder atraindo Uhum. trabalhos bons também. E É um aí, investimento. exato, exato. Por exemplo, uma coisa que eu não sei se isso tá muito claro, assim, o que vai rolar disso, mas, por exemplo, sempre foi, o cara entrou na Globo, tem a visibilidade, ele leva a gente pro teatro. Beleza. Sempre foi esse efeito cascata. Tá surgindo agora até anotei aqui pra não esquecer, o microdrama, que é a TV agora na vertical, episódios de 5 minutos, tal, tal, tal. Esse movimento, como é que você enxerga? Você tá olhando esse movimento? É interessante pra você esse lugar? Nesse novo formato de celular, tecnologia e tal? Como é que você enxerga essa Uma vez, há opção? alguns anos, me chamaram para roteirizar essas novelinhas, assim, eu não sabia, não sei fazer isso. Não é um lugar onde eu tenho conhecimento e também não consumo, né? Mas eu acho que é isso, são as novas mídias e quem produz conteúdo precisa ficar atento para se inserir de alguma forma, porque quanto tempo vai durar? Eu lembro que na pandemia teve um boom dos streamings colocando grana para produção de conteúdo porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar dentro de casa e precisava produzir coisa inédita. Agora o Uhum. mercado deu uma desaquecida um pouquinho, assim, para produção de série, a gente não tem muita coisa a mais. Então acho que é um mercado que existe. Agora, essa questão do nome conhecido, né, da pessoa que faz uma novela e na Globo principalmente, depois vira um rostinho conhecido, pro teatro ajuda muito num projeto, assim. Você sempre tem que ter uma cota ali no teu projeto de um rostinho conhecido, para pelo menos abrir um diálogo com a empresa. Porque tem Pra galera teatro, te atender. e tem teatros também que perguntam, mas quem que é o famoso do teu elenco? Tem Tá. teatro que pergunta. Aí Caraca. e tudo bem, assim, faz parte do protocolo do espaço receber peças que pelo menos tem que ter uma pessoa conhecida no elenco. É isso, é essa dinâmica que você vai lidando com o mercado e vai entendendo. Num primeiro momento isso te assusta, aí você precisa de um tempo para planejando os teus projetos e entender como você se adequa a cada uma dessas exigências. Caraca, porque é o que eu tava falando com a Carol aqui. É todo um ecossistema, né? A gente tava falando de valor do ingresso, tipo, o ingresso do cinema tá caro, não sei o que lá. Mas o que que é caro quando você vê uma pessoa com um iPhone É. da moda, E entendeu? depois também. E o acesso à questão da cultura, né? Porque, por exemplo, o ingresso às vezes é caro porque o teatro também é caro o aluguel, aí é caro não sei o que, tudo tá caro, E tem então... uma coisa também da meia entrada, né? A gente às vezes já coloca o valor da meia entrada no que seria um valor mais alto, porque você joga a inteira lá no alto, porque todo mundo paga a meia entrada. E aí tem uma questão que esses dias eu vi a Andréa Beltrão falando no Roda Viva. Ela tem teatro no Rio, ela com a Marieta Severo são donas do Teatro Poeira há muitos Uhum. anos.
E ela comentando sobre a questão da meia entrada, ela falou: eu não pago meio aluguel, eu não pago meia conta de luz, eu não pago, né? A questão da meia entrada, ela falou: eu acho lindo, mas o governo tinha que arcar com o restante. Então, se eu Exato. recebi no meu teatro uma cota de 100 ingressos de meia, o governo tinha que virar para mim e falar: ó, tô te pagando esses outros 100, metade de ingresso para custear. Porque ela falou: na hora da conta de luz, eu não chego lá e falo: pode pagar meia? Exato. Então você entende que o valor também, a nossa classe tem muita dificuldade de reconhecer o valor, o seu valor interno e o seu valor financeiro. A gente tem dificuldade de cobrar, porque se você cobra financeiramente, você pode ser cobrado como um profissional, e se me cobrar, imagina, vão achar que eu sou ruim. Não, é um trabalho como outro qualquer. Não tá bom Exato. hoje, fica melhor amanhã. Mas é complicado falar de valor e preço. E eu acho que é isso, fica tudo caro. É caro o cinema, a pipoca é cara. Eu penso que quando você sai de casa, você tem o transporte. Então, eu sempre digo, vamos oferecer o melhor, porque quem saiu de casa não pagou só o ingresso, tá Uhum. pagando todo um combo. E ela escolheu fazer isso. Exato. E a questão do caro também é que eu falei, é relativo, cara, porque, por exemplo, às vezes você pensa assim, tipo, o cara mora ali numa comunidade, o cara ali é tal, mas o cara tá com iPhone. Então ele foi atrás. E assim, aí é o que a gente tava falando. Será que é falta de interesse também da Acho que galera sim, querer ir atrás? olha, eu acho que tem, assim, eu também não posso exigir que 100% da população compre o que eu faço, assim como tem Sim, muita coisa que eu não frequento. E eu tava, esses dias eu vi uma coisa tão bonita, que fala assim, cultura não é só aquilo que você gosta e que você consome. Então, assim, tem coisas que eu não frequento, que eu não vou, mas tem o seu valor. E eu acho que às vezes eu percebo de verdade, assim, que as pessoas e aí foi quando eu aprendi que se você não tomar cuidado, você fica desesperado para que as pessoas te vejam no teatro e você acaba tendo prejuízo porque você viu que você deu os seus ingressos todos, né. exato. Então acho que também você criar uma coisa, Júnior, que é assim, por que que a pessoa paga por um iPhone independente de quanto ela ganhe? Ela vai parcelar em quantas vezes ela precisar, porque ela sabe que aquilo tem um valor. A gente precisa colocar esse valor e oferecer esse valor no nosso trabalho, Exato. porque aí a pessoa vai olhar e vai falar: eu fui nessa figura e compensa o valor que ela está colocando agregado ao produto dela, porque realmente ela entrega, né? A gente está isso aqui é uma coisa que infelizmente tem uma tecnologia avançada por trás e quando a gente compra uma máquina dessa, ela entrega o que promete, né? O ser humano nem sempre. Uhum. E é isso que a gente tem que pensar, eu acho. E a Quanto a Apple, gente vale? Qual é o nosso valor? exato. Que aí é aquele lance clássico do mercado artístico, que é a precificação, Isso é aí. olhar o financeiro, a gestão, que o Mas você já artista muitas começa, vezes não quer. mas você já começa devendo, tá? Dá um desespero quando você pensa em fazer teatro, principalmente, você já começa no vermelho. Mas tudo bem, é uma escolha Exato. é uma escolha e aí Porque você quem vai começa a fazer uma peça com dinheiro no caixa? ninguém, né? Até porque quando você vai vender para uma empresa, um cara vai tipo, vamos botar um número redondo alto, 1 milhão. Você tá tentando convencer o cara a colocar 1 milhão da empresa dele, que tudo bem, é o dinheiro que vai pro imposto, mas a gente não pode esquecer que é o logo da empresa dele num produto que ele não viu. Ele não Exato. conhece aquele produto. Então é complicado também. É esse diálogo que eu acho interessante os empreendedores exercitarem mesmo, né? Dessa venda, de como eu abordo Exato. o empresário. Total. Dan, passa rapidão, né? Temos ainda um Voa! tempinho, mas eu queria saber o seguinte, cara, quais são os projetos hoje que você ou tá em cartaz, ou tá fazendo, coisa que tá por vir aí pra galera saber? Eu tô num projeto super bonito agora, de um texto que eu escrevi tem 2 anos, ele chama Chetuá em Seu Lugar. É um espetáculo feminino super delicado, com a Bárbara Bruno e a Bianca Rinaldi, Viviane Figueiredo e minha filha, que estreou no teatro com Caraca, 13 que anos de legal. idade. E a gente estreou agora no Festival de Angra, no FITA, que é um festival internacional, são 2 semanas, 2 espetáculos por dia. Ela foi indicada atriz revelação. Que legal. Você acredita nisso? Não, e Caraca. assim, uma coisa mais louca, Júnior, porque ela tava brincando no palco, assim, com toda a seriedade do mundo, mas eu percebi nela algo que a gente adulto precisa resgatar. A, a diversão. Ela foi lá, fez o que tinha que fazer, lindamente, profissional, mas ela estava feliz. E a gente, às vezes, fica feliz, nem antes, nem durante, muito menos depois. E tá sempre achando que tem que fazer mais.
Então a gente está com esse espetáculo que vai rodar agora pelo interior, a gente vai fazer algumas cidades e pretende chegar em São Paulo ano que vem. A gente precisa fazer por conta da lei. Tem uma comédia também, uma comédia chamada A Caixa de Pandora, que eu também estou tentando captar recursos, que é uma que eu vou fazer como ator. E estou escrevendo para teatro. Tem meu site, eu fiz finalmente, fiquei um ano organizando, www.danrosseto.com. O que você vai encontrar lá nesse site? 25 textos de teatro. Eu fiz um catálogo, porque eu lancei um livro, você sabe, e em 2019 eu lancei um livro, e existia a promessa de eu lançar mais livros com as minhas peças. E eu comecei a perceber que mesmo a maior tiragem do mundo para um livro não chegaria onde a rede, a internet possa alcançar. Sim. Então eu resolvi não fazer publicação no periódico de manuseio, mas colocar na rede. Então eu fiquei um ano organizando o site, tá Caraca. lá bonitinho os textos, você baixa, tem a parte de direito autoral, você pode ler, tem uma sinopse e você consegue saber do que se trata. E sempre que entra um texto novo eu coloco lá, virou um grande banco, já eu acompanho, tem gente vendo o site nos Estados Unidos, Que legal. na China, na Itália. Então, é o que eu disse, o livro não ia chegar nesses lugares, Sim, mas a sim. internet chega. Eu divulgo pouco esse site. Minha promessa A gente vai era... colocar nada na Não, e descrição. minha promessa era fazer conteúdo, divulgar os textos, mas enfim, pelo menos está lá. E tem meus trabalhos como roteirista, como ator. Eu acabei de fazer uma peça agora, por isso que eu estou com esse visual aplatinado. Me chamaram de Alexandre da Viagem. Nossa, verdade. Um trabalho mas super importante sobre prevenção ao suicídio, chamado Pietà. Espetáculo lindo, muito intenso, que a gente deve voltar o ano que vem, que eu tô como ator. Tem um espetáculo que eu gosto muito também, como eu te disse sobre a comédia, chama Uma Peça de Comédia, que é uma peça que a gente fez para falar dos bastidores de um espetáculo que está em cartaz, mas que as pessoas se odeiam. Então, eu sempre abro a peça dizendo que isso podia ser uma empresa, uma festa de família no Natal, Caraca, total. e você fica falando, debatendo temas que hoje não podem mais no humor, o público participa. Então eu tô fazendo mil coisas, escrevendo coisa nova, cuidando de filho, levando filho pra escola, com filho O adolescente. fato de estar muitas vezes em curta temporada, ficar pouco, isso tem muito a ver com a questão financeira? De tipo assim, custear um teatro, manter público. Então, assim, às vezes uma curta temporada é muito mais estratégico pra se manter ali. Tipo, tô no palco, mas. Eu acho que a palavra é essa, estratégia. Se você tem igual, por que eu tô com dificuldade de encontrar espaço para fazer o Chetuá aqui em São Paulo? Porque eu tenho que cumprir 16 apresentações. Então, por mais que eu jogue de quinta a domingo, o que é ruim para comercialmente, porque quinta-feira pro teatrão, ninguém sai de casa, as pessoas preferem sábado e domingo. Então eu tenho que me adequar à agenda de um teatro. Ou às vezes Tá. jogar 2 sessões. Tem acontecido muito. As sessões de tarde as pessoas amam. Sábado, 4 da tarde. Eu adoro ir ao teatro esse horário. Caraca. E aí quando você tem um espetáculo com patrocínio, você tem dificuldade porque você precisa adequar a tua agenda à agenda do teatro. E lidar com a agenda, o cara, quanto tempo tem sua peça? Tem isso também. Você não pode diminuir 15 minutos para caber no horário, porque mais tarde eu tenho stand-up. Então, a dificuldade... Às vezes, o que tem de cenário? Hoje os caras querem até mandar no teu cenário. Caraca. Não pode diminuir o cenário. Então você percebe que às vezes você tem um produto que você quer ganhar prêmio, ser indicado, você tem que pensar 5 vezes, porque você tem que caber em algum espaço. Mas aí quando a gente pega um projeto mais independente, igual a Peça de Comédia, é um projeto totalmente independente, que a gente faz desde 2023, e como a gente está investigando os limites do humor, tudo que acontece de novo no humor a gente tenta colocar na peça. A gente vai adaptando o texto. Então esse é um projeto que eu entendi que ele funciona assim. Eu trabalho como se fosse um show. Então eu fecho 3 sessões e loto as 3 sessões. Aí as pessoas ficam, não vai ter mais, não vai ter mais, não vai ter mais. Eu deixo 4 meses sem fazer. Aí depois eu fecho mais um final de semana ou 4 quintas-feiras e loto. Porque você já pensou, uma peça de comédia com 5 pessoas na plateia sem dar risada? É um fracasso, né? Então é melhor você encher uma plateia e fazer poucas sessões. E isso virou um marketing.
Porque todo mundo fica, quando vai ter de novo? Quando vai ter de novo? Aí eu seguro e quando eu lanço com 3 meses de antecedência. Porque daí os ingressos já são vendidos. Então é um esporte delicioso entender essa dinâmica de que cada peça é um produto e Legal. cada uma tem a sua estratégia. É uma delícia. Eu falo pra você, eu tenho gostado mais de ser empresário artístico do que ser artista de fato. É porque, assim, a logística de cada produto também é um fato hoje, né? Não é Claro. só... Ah, eu quero ficar 6 meses em cartaz. Cara, no momento, assim, uma lei, um patrocínio Você não consegue, você tem que ter desafiador. público. Hoje em dia, se você não é conhecido, alguém te conhece. Se ninguém te conhece, sinto muito, vai colocar tua cara pra falar alguma coisa de interessante, porque você é figura pública. Porque é difícil você fazer alguma coisa sem ninguém te conhecer, o mínimo de uma rede de pessoas que te acompanham. Faz total sentido. Fica a dica, apareçam, fazendo coisas legais. Tá sempre em movimento, né? Esse é o Exatamente, não ponto. espera a onda, não. Uma perguntinha última aqui, Gotinha. Projetos de audiovisual, não em plataforma grande. Você tem projetos de audiovisual aí que você tá pensando, ou tá querendo, ou enfim, ou não? Eu tô sempre trabalhando, fazendo cinema independente, escrevendo roteiro, trabalhando com projetos. Eu escrevo muito argumento, muita gente me procura. E tem uma coisa acontecendo, um movimento muito legal de atores mesmo, né? Atores que estão sem contratos ou que estão circulando aqui ou ali, que têm ideias, e isso que eu acho que é o mais legal. Que é o que eu te falei, que ninguém faz nada sozinho. Às vezes eu não consigo chegar num diretor, mas um ator grande quer fazer um projeto e me procura porque viu tal trabalho meu e me chama porque acha que eu tenho a ver com o projeto para escrever um argumento para chegar nas produtoras. Acontece muito isso. O processo do cinema, do audiovisual é mais lento, então você precisa ir criando essas conexões mesmo. Assim, agora, escrever um roteiro, botar debaixo do braço, eu acho mais complicado. Escreve um argumento, escreve uma sinopse, vê alguém que você acha que tem a cara. Então tá acontecendo sempre. Inclusive eu tô em débito com algumas pessoas, desculpa. Vou entregar. Prometeu. Tô só cuidando com carinho. Mas a galera te procura assim, tipo, com... O Dan tem esse perfil. A galera já te rotula ou você é um cara versátil? Não, rotula, tá assim. Eu não sei porquê, mas o audiovisual acha que eu sei trabalhar com criança, com biografia e com tramas adolescentes. Eu não sei porquê. Caraca. É muito louco. Mas acontece muito de você. Eu não sou uma pessoa que sai. Eu não saio, não frequento. E, geralmente estreias eu vou na minha porque eu sou obrigado. Mas ou de amigos muito íntimos, assim. Mas eu prefiro ir depois. Aquele barulho, aquele oba-oba, tem todo mundo perguntando o que você tá fazendo, como é que você tá, é um negócio assim, que eu achei que eu fosse me acostumar com o passar dos anos, mas eu não me acostumo, tudo bem. Mas acontece às vezes de eu estar num bar assim, encontrar um diretor amigo meu que tá tendo uma reunião com alguém, e me apressa, falei, esse cara é super legal, ele escreveu pra mim, ó, conhece ele, e eu fui lá só pra comer um sanduíche, e eu acabo fazendo uma reunião de trabalho, depois fora que eu te conto uma história dessa, pra falar nomes, que aconteceu recentemente. Que da E que hora. acontece, então assim, você tem que sempre estar com a sua capa de empresário vestindo quando for preciso, assim, mesmo quando você tá no momento em que você só foi comer um sanduíche. Porque é nessas horas que às vezes as E é oportunidades nessas se horas que abrem. rola. É isso nessas aí. horas que Quando rola. você não tá esperando. Todos os projetos muito grandes na minha vida aconteceram quando eu não tava esperando. Mas eu tava lá. Tava pronto. Eu só não tava esperando porque eu não sabia o que era, mas lá eu tava, fazendo a minha Doideira. parte. Muito bom. Dan, cara, tempo voa aqui. Eu queria te agradecer, obrigado. Imagina, eu Você que ter saído de agradeço. casa hoje pra estar aqui. Deixei tudo em cima da mesa lá. Muito- Texto, Muito post-it. obrigado mesmo. Na verdade, você não tá em vão aqui, viu? Porque eu Eba! tava te sondando aí, porque a gente tem, inclusive, você não vai voltar de mão vazia. Oba, que bonita, sacolinha. Um mimo aí pra você. Porque assim, a gente tá com planos aí pro ano que vem de audiovisual e você sempre é um cara que assim, cara, na escrita eu tenho que bater um papo com o Dan, tenho que conversar com ele pra entender o que ele tá fazendo. Eu sei que está em 1000 que projetos, bonitinho. mas a Vai gente me vai ser conversar. muito útil isso aqui, ó. Você tem negócio de escrever, então já Muito. utilize bastante. Ah, E que não sei se você linda. toma chá ou Eu café, tenho uma mas coleção de caneca em casa. Tenho, então mais adoro. uma aí. Adoro, eu vou escrever com ela. Vou postar uma foto e vou marcar vocês. Obrigado. Maravilhoso. Então a gente vai Contem vai comigo se falar sempre. muito ainda. Contem comigo. Se prepara aí que a gente vai se falar muito. Adorei.
Cara, eu sei que você falou, mas assim, a galera te encontra onde? Agora que você tem um site aí, onde a galera te encontra? Depois você me passa todas as peças, Passo. links, tudo que a gente Mas coloca tá na lá no descrição. www.danrosseto.com, Rosseto com 2 S e um T. O Instagram é a mesma coisa, @danrosseto. E é isso, e me encontra no teatro às vezes. Eu tô sempre publicando coisa na rede social de trabalho. E eu vou adorar conhecer vocês pessoalmente. Quem assistiu aqui, fala, eu vi teu papo lá. E eu vim te ver, vim te Show de bola, meu conhecer. querido. Eu que Obrigado, viu? agradeço. Obrigadão. Obrigadão. Galera, é isso. Eu vou colocar tudo aqui no link da descrição pra vocês aí, tá? E, bom, eu falei, prometi, e assim, a galera de peso que vai vir aí muito mais. Tem uma galera muito legal que vai vir aí também. Então, se inscrevam no canal. Toda quinta-feira às 18 horas aí a gente vai estar postando esses bate-papos aqui. E é uma forma de você se conectar com projetos que você precisa conhecer. Isso é o fundamental. Então já deixou claro aqui. E até a próxima.